Olá, sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Convido você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno, fazer as suas anotações. Por aqui, a ideia é aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus de forma a aplicá-los aos nossos dias, procurando aprender e ouvir a voz do Senhor, as suas orientações diante dos desafios que nós enfrentamos. Quero deixar aqui uma coisa clara. Essas nossas conversas, os vídeos que eu faço aqui para vocês, em nada substituem o tempo que vocês têm a sós com Deus. A ideia é apenas compartilharmos juntos, incentivarmos uns aos outros a ler a palavra, a meditar, a ter os nossos momentos de oração. Nós caminhamos juntos, mas quem nos conduz, quem nos orienta, individualmente falando, é Jesus. Então, faça suas orações, tenha o seu tempo com Deus e tenho certeza disso, que o Senhor tem algo especial para entregar, pessoalmente falando para você, de forma a alimentar a sua vida e a te fazer ser luz no lugar onde você está inserido, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, por onde você caminhar, que a luz de Cristo venha brilhar no seu coração por meio da sua obediência aos seus ensinamentos, à sua vida, ao seu testemunho que Cristo faz em nós, gente. É o que nós levamos para as outras pessoas. A nossa transformação é matéria-prima nas mãos de Deus e é desta forma que nós anunciamos o Filho. Então, feita essa ressalva, eu quero continuar lendo com vocês o livro de Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo. Quero ler o comecinho do capítulo 2, porque nós temos algo muito especial. Não quis passar correndo nisso, né, gente? O capítulo 2 ele é bem curtinho, mas eu queria focar especificamente nessa primeira parte para a gente absorver bem o que Paulo está falando para Timóteo. Vamos fazer a leitura? E aí eu quero trazer aqui algumas considerações importantes. 1 Timóteo 2, nós vamos ler do 1 ao 7. Antes de tudo, Paulo começa assim, né? Antes de tudo, peçam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que venhamos viver vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Olha isso aqui, gente. Vamos parar aqui um pouquinho? Paulo está batendo muito nessa tecla, né? Jesus deu a vida por todos. E é desejo do coração de Deus que todos sejam salvos. Então, o que determina a salvação de uma pessoa? Tirando o fato que Jesus possibilita isso, né? Quais são os dois aspectos aí na salvação de alguém? Primeiramente, a obra de Cristo, que possibilita que sejamos salvos, mas tem outra coisa aí também envolvida, que é o coração dos seres humanos. Então, diante da salvação, sempre há o livre-arbítrio dos homens, das mulheres envolvidos ali. O que Paulo está falando? Olha, da parte de Deus, do coração de Deus, a partir do ministério de Cristo, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, ele quer que todos sejam salvos. Mas há uma coisa aí que determina a salvação de uma pessoa, né? Não colocando o mérito, né? Vamos deixar isso claro aqui, não estou falando sobre mérito, sobre quem realizou essa obra, mas estou falando que há o livre-arbítrio dos seres humanos aí, nas suas escolhas e nas suas decisões, para decidir seguir Jesus, seus ensinamentos em obediência ou rejeitá-lo. Isso não é da parte de Deus, isso é conosco. Segundo Paulo, suas orientações, Deus quer que todos sejam salvos. Continuando aqui, o versículo 6. Que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então eu quero colocar aqui duas ressalvas para nós, diante disso que Paulo está falando. No versículo 1 ele fala assim, antes de tudo, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Paulo não está sendo genérico, ele está sendo bem específico aqui.
sobre o que Timóteo tem que ensinar as pessoas em Éfeso, a igreja de Cristo ali representada em Éfeso. Olha, é bom que seja dessa forma. Ele diz assim: isso agrada a Deus, que vocês façam súplicas, que vocês intercedam, que vocês orem por todas as pessoas. Ah, Carol, mas fulano de tal, ciclano de tal não merece. Olha, a gente não está falando sobre merecimento, sobre o nosso senso limitado de justiça, sobre o que nós pensamos e julgamos pecaminosamente sobre as pessoas. Paulo diz assim: o papel de vocês, Timóteo, ensine isso. O papel de vocês é fazer orações, súplicas, intercessões, ações de graça por todas as pessoas. Isso agrada a Deus e é o que Cristo espera de nós. Que nós tenhamos isso aí na nossa identidade. Como cristãos, gente, isso faz parte da nossa essência. O amor do Senhor passa não só pelas obras físicas, né? Mas pela intercessão, a oração, a súplica. Isso também é demonstração de amor e isso também faz parte de quem nós somos e do que Cristo tem para as nossas vidas. Antes de tudo, tudo começa daí. Antes de qualquer coisa, antes de vocês pensarem aí na rede social de vocês, de crescer, tenham em mente aqui, na estrutura de vocês, que vocês estão fazendo todas essas coisas. Por quê? Porque Deus espera de nós, deste lugar de oração, de intercessão e de súplica, que nos posicionemos espiritualmente. Isso é permanecer em Cristo. Isso é ser filho de Deus. O filho de Deus, gente, tem comunhão com o Deus Pai. Por isso que nós temos essa comunhão. Por isso que aí sim nós podemos pensar nas obras, no cuidado com os necessitados, deste lugar de quem está em Cristo e no Pai. Vocês entendem isso? A seriedade desse assunto que nós estamos trazendo aqui? Por isso que eu quis trazer isso para vocês e focar nessa parte desse capítulo, porque nós estamos falando de algo inegociável para o cristão, para o seguidor de Jesus, que é a comunhão com Deus Pai, por meio da oração, que é essa obediência de intercedermos, exercermos o nosso sacerdócio diante do Senhor, é intimidade com Deus. E aí sim nós vamos falar das demais coisas. Isso, individualmente falando, é inegociável, insubstituível. Não é uma questão a ser negociada, gente. Ponto. Segundo ponto importante aqui, que Paulo orienta, ele fala: orem pelas autoridades, por todas as autoridades. Independente se é de esquerda ou de direita, se eu gosto, se eu desgosto do meu chefe, do meu professor, orem por todas as autoridades. Para quê? Com qual objetivo? Ele fala assim: para que tenhamos vida mansa e tranquila. É nosso papel, gente, aqui na terra, brilhar a luz de Cristo, sermos pacíficos. Pacíficos. Antes de qualquer coisa, de qualquer movimento, de protesto, de qualquer ação, de qualquer vias de fato, gente, orem pelas autoridades. Vocês então estão entendendo que faz parte da identidade cristã a oração? E que isso não é uma questão que nós podemos deixar para depois? Porque tudo começa na nossa vida e parte do nosso lugar de comunhão com Deus. A vida em comunidade faz sentido quando a comunidade, seja coletivamente ou individualmente, está em Cristo Jesus por meio das orações. Espiritualmente tem que estar aí com os pés firmes na rocha que é Cristo, guardando os seus ensinamentos, fazendo as suas súplicas, adorando ao Senhor, professando palavras de adoração, intercedendo pelos irmãos, realizando ações de graças uns pelos outros.
em gratidão a Deus, partindo o pão. Isso aqui faz parte de quem nós somos. Isso faz parte das expectativas que o Senhor tem para nós. Antes de tudo, como diz Paulo, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Porque é desejo do coração de Deus. E aí entra a segunda parte aqui do vídeo, que eu quero trazer para vocês duas verdades sobre Deus. Esse Deus aí que nós dizemos seguir, o Deus Pai, por meio do Filho, por meio de Cristo Jesus, professando fé nele. Duas coisas importantes e duas considerações aqui que são inegociáveis. Primeiro de tudo, Deus deseja que todos sejam salvos. Isso aqui é ponto. Não cabe a nós decidir para quem que a gente entrega ou não a palavra de Deus. Para quem a gente testa, esse é daqui, não tem jeito, esse daqui não. Então eu não vou nem falar nada. Não é desse lugar de julgamento, gente. Não é desse nosso lugar de arrogância que nós temos. Eu sou ungido, o mundo é inferior. As pessoas que não, os descrentes, são inferiores. Jesus não fez isso conosco. Não é o que ele espera de nós. Primeiramente, a nossa identidade baseada na nossa comunhão e permanência em Cristo. Oração inegociável, meditação nas Escrituras inegociável, tempo com Deus, tempo de qualidade inegociável. Questão de sobrevivência. A oração, gente, é o oxigênio para os nossos pulmões. Sem ela, sem essa comunhão com Deus, sem estarmos firmados em Cristo, nós morremos espiritualmente. E nisso está o nosso livre-arbítrio. Aí está o tempo que nós passamos com o Senhor, o tempo que nós estamos em intimidade, que nós vivemos e andamos com Cristo. Isso passa pelo nosso livre-arbítrio. E nós podemos sim estarmos sendo negligentes com o que o Senhor tem para as nossas vidas nesse aspecto de comunhão com Deus, de clamar, de interceder uns pelos outros. Podemos sim estar sendo negligentes com o nosso sacerdócio, com o que Ele quer que nós façamos aqui na terra por este tempo. É possível sim entristecer o Espírito se nós não formos obedientes ao que Ele espera de nós com relação à oração, à intercessão. Ou você acha que um pai, uma mãe, um esposo, os cônjuges não são negligentes quando eles deixam de exercer esse sacerdócio em relação à sua casa, à sua família? Se não estou orando nem pela minha casa e nem pela minha família, isso não é negligência? Não é falta de compromisso com o que o Senhor espera de nós? É sim. Então nós precisamos entender isso, como nosso Deus é, como Ele trabalha, o que Ele espera de nós, o que o Filho de Deus deixou para nós como orientação para esse tempo aqui de espera pelo seu retorno. O que Ele quer que a noiva de Cristo anuncie ao mundo, no seu jeito de ser, na sua maneira, na sua postura, na expressão da sua identidade? Isso aqui é pertinente, nós precisamos voltar ao Senhor e perguntar: Senhor, nós estamos agradando? Como igreja, como comunidade, nós estamos aquém do que nós poderíamos e deveríamos estar fazendo? Ou estamos de acordo com o teu querer, com aquilo que você tem para nós? Em segundo ponto, sobre Deus, Deus deseja que todos conheçam a verdade plenamente. Primeiramente, Jesus morreu por todos, para que todos fossem salvos, não deixou ninguém de fora. E segundo, Deus deseja que nós venhamos a conhecer o Filho, que todos conheçam o Filho. Vocês entendem que Jesus, ele não se limitou e não se resguardou em nada? Ele se entregou plenamente aos seres humanos. O seu sacrifício de cruz para a salvação dos seres humanos foi completo. Não foi... ele não guardou para si nem um pouquinho dele mesmo. Ele não foi econômico no seu sacrifício. Não, só por esses daqui. Só por todos.
Jesus se entregou por todos. E o nosso papel é testemunhar essa verdade. Que verdade, Carol? Do que Paulo está falando? Lá no versículo do 5 ao 6, do mesmo capítulo que nós estamos lendo, ele está falando assim, 1 Timóteo 2, do 5 ao 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Que tempos são esses? Agora. Essa é a simplicidade do Evangelho. A gente não precisa rebuscar muito, não tem que complexificar. Se nós entendemos a essência do Evangelho e vivemos segundo esta verdade, gente, todas as demais coisas estão garantidas, porque Cristo é suficiente. Testemunhar o Filho é suficiente. E nós precisamos voltar para essa simplicidade de caminhada. Nós precisamos voltar para o nosso lugar. Eu quero deixar isso hoje para nós, para encerrar o vídeo. Carol, o que nós podemos aprender com esse trechinho que Paulo orienta Timóteo a ensinar as pessoas? Ora, o lugar da oração, a essencialidade da vida cristã. Significa que a gente vai negar as demais coisas, né, gente? Nós vamos negar tudo que nós conquistamos até aqui como igreja. Podem ser os negócios, podem ser a tecnologia, a forma de se expressar. Todas essas coisas são para a glória de Deus. Glórias ao Senhor, porque hoje nós temos muitos recursos, nós temos muitas possibilidades, nós podemos usar a internet, nós podemos fazer live de oração, nós podemos fazer vigília online, nós podemos fazer tantas coisas com as ferramentas que nós temos nas mãos. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tudo perde sentido, tudo perde o valor. Se não usamos as ferramentas do lugar de quem está em Cristo Jesus, resguardando os exercícios espirituais. Tudo começa numa nova mentalidade, num novo estilo de vida, numa nova forma de caminhar. Ah, então é reinventar a roda? Jamais. Como Jesus diz, como muitas vezes João fala também, olha, o ensinamento que eu trago não é novo, é antigo. E isso aqui tem que ser uma virada de chave na nossa mente. Essa é a minha oração, que o Espírito Santo nos desperte para isso. As verdades espirituais são verdades desde sempre. São verdades que vêm de geração a geração. São antigas, gente, mas são inegociáveis. Quando nós as temos, a verdade é imutável, eterna. Quando nós as temos e elas fundamentam a nossa existência, todas as demais coisas, as inovações tecnológicas, tudo é para a glória de Deus e é aceitável ao Senhor, partindo deste lugar de obediência aos ensinamentos de Cristo. Onde começa a vida do cristão? Começa na intimidade dele com Deus. Começa com ele no quarto, orando, dobrando seus joelhos, lendo a palavra, meditando. Carol, eu não sei ler, eu não consigo ler, eu tenho dificuldade. Ouça a palavra. Coloque áudios. Eu não sei. Peça orientação do Espírito para te ajudar a ler a palavra. Senhor, me dá entendimento, abre o meu entendimento para que aquilo que eu leio eu consiga entender. Vá para este lugar de dependência do Senhor, mas não fique parado, mova-se. Dê um passo em direção a Deus, mostre, demonstre, fale, Senhor, eu quero ir além, eu quero ser obediente. Confesse ao Senhor, olha, eu não consigo. Seja honesto, sincero, olha, não consigo, me dar sono, Deus. Espírito Santo, eu durmo, eu começo a ler, eu durmo, é chato, eu não entendo, mas fale para o Senhor. Você pode ter certeza que Ele vai nos ajudar, como Ele tem nos sustentado e nos alimenta, gente, com a revelação do Filho, porque essa é a vontade de Deus, que todos conheçam o Filho. Essa é a obra do Espírito Santo.
Ele vai tirar toda a confusão, toda a distração, Ele vai nos ajudar. Mas olha, Deus nunca vai deixar de levar em consideração o nosso livre-arbítrio. Porque Ele é perfeito, porque Ele é Deus amoroso. Então, não coloque nos ombros de terceiros a sua vida com Deus, dos seus líderes, do seu pastor, da pastora, do presbítero. Não transfira o que só você pode ter com Deus para outra pessoa. E não transfira para Deus ou para o universo, para qualquer coisa, a sua responsabilidade ou a desculpa, a culpa, né? De não estar conseguindo ter o seu tempo com o Senhor. Assuma isso. Tome isso e se coloque diante de Deus com essa sinceridade. Olha, eu errei. Estou errando, estou negligenciando o meu lugar de oração, de meditação na palavra. Senhor, perdoa-me, me ajuda. Humanamente falando, gente, é impossível para nós. Estávamos mortos. Cristo nos resgatou. Vocês acham que o Espírito não vai nos ajudar nas coisas do dia a dia, na oração? Olha, Carol, não consigo orar 2 minutos. A minha mente não foca, não concentra. Eu sei que é um desafio para nós nos dias de hoje, levando em consideração a ansiedade, os pensamentos acelerados, a quantidade de informação. É desafiador, mas olha, nada é impossível para Deus. Vamos confiar que Ele é poderoso para transformar a nossa mentalidade e nos curar. E quando menos esperamos, estamos nos deleitando na palavra, em oração, tendo tempo de qualidade, adorando a Deus no quarto, com o violão, com a voz, com o teclado, ou só com a adoração sincera. Deus é o único que pode mudar o nosso jeito de pensar e curar a nossa mente. Mas movimente-se também. Não deixe a vida levar. A minha oração é que nós não sejamos mais negligentes com o nosso lugar e com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Qual é esse lugar, Carol? Como Paulo nos ensina, antes de tudo, orem, supliquem, intercedam, deem ações de graças em favor de todas as pessoas, orem pelas autoridades para que vivam em paz, em harmonia, uma vida tranquila. Que nós possamos, gente, voltar para o lugar da oração, da comunhão com Deus. Esse tem sido o meu pedido ao Senhor. Começando na minha vida, Senhor, me ensina a orar. Me ensina a estar na Tua presença, com o coração descansado, deixando as preocupações para lá, porque eu por mim não consigo. É desafiador, gente? É desafiador. Claro que é. Dá trabalho? Dá trabalho. É como se nós estivéssemos falando aqui de exercício físico, de cuidado com o corpo, da alimentação. Tudo que nos tira da zona de conforto dá trabalho. Mas vale a pena quando o fruto disso é vida, transformação, crescimento. Dá trabalho cuidar do corpo, da alimentação, fazer exercício físico? Claro. É mais fácil deixar. É muito mais fácil. Mas definitivamente há bons resultados quando nós nos exercitamos, quando nós fazemos uma boa caminhada, ou quando nós nos preocupamos com aquilo que estamos comendo, se estamos bebendo água. É um paralelo muito bom aí para nós. Vale cada esforço. Ainda mais quando o assunto é a presença de Deus, a transformação que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas. Que nós possamos ir para a presença de Deus, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.